Então, pessoal, esse próximo teorema aí, ele dá uma condição suficiente para garantir a existência da integral de linha, né, que a gente definiu anteriormente. Então, vamos lá. Se eu tenho, então, uma curva, um caminho definido no intervalo fechado AB, no R2, é uma curva suave, ou seja, significa que tem reta tangente em todos os pontos, e eu tenho uma função definida nesse conjunto ômega aberto, chegando em R contínua em ômega. Então, se eu tenho essas condições, a função contínua em todo o aberto, aqui eu tenho um caminho suave, então vai existir a integral, tá? Então, se a f é contínua, então ela é integrável, em particular a integral de linha também existe, né? Então, essa integral de linha vai existir e, além disso, ela vai ser dada como a integral de a até b de f de alfa de t beta de t, a raiz quadrada de alfa linha de t ao quadrado mais beta linha de t ao quadrado dt. Bom, onde gama de t é alfa de t beta de t. Então, alfa de t é a primeira coordenada de gama e beta a segunda coordenada de gama. Então, se a gente observar, esse aqui é exatamente o que? É a norma do gama-linha. A norma do gama-linha é como que a gente deriva uma curva? Derivando cada função coordenada. Então, gama-linha é alfa-linha, beta-linha. E qual que é a norma? É a raiz quadrada de alfa' ao quadrado mais beta' ao quadrado. Certo? Então, aqui eu tenho essa integral aqui, então, na verdade, ela é... Então, ó, a integral sobre gama de f ds é a integral de a até b de f de gama de t, então aqui é exatamente gama de t, vezes a norma, né, do gama' de t. Então, é exatamente o que? A mudança de variável, lembra? Que a gente fazia o teorema de mudança de variável na integral, a gente fazia, então, uma mudança, né, de variável ali. Então, a mudança de variável é a gama. A única diferença é que antes as mudanças de variável eram de mesmo espaço, lembra? Multiplicava pelo jacobiano. Agora aqui não. Aqui a gente tem uma dimensão a menos, né? Então, o gama vai de uma reta em uma curva dentro do domínio de dimensão 2 da função. Tá? Então, basicamente, é como se eu tivesse uma mudança de variável mesmo. Então, se eu, em vez de integrar a função, eu integro a composta sobre a reta. Então, vira uma integral de uma variável que a gente vê no cálculo 2, né? No finalzinho do cálculo 1, começo do cálculo 2. Tá bom? Então, é assim que fica. Em caso particular, se a função f fosse uma função constante, igual a 1, então ela seria omitida, né? E aí, no caso, daria exatamente o comprimento de arco. Então, quer dizer que se a função é constante igual a 1, a altura 1, então o que vai medir vai ser exatamente o comprimento de arco da curva, todo o comprimento da curva.